Já imaginou cidades inteiras, repletas de vida e história, escondidas sob os desertos mais áridos do nosso planeta? Quando olhamos para essas paisagens infinitas de areia, como os vastos desertos que cobrem 1/3 da superfície terrestre, a primeira coisa que pensamos é vazio. Lugares onde a vida parece impossível. Mas, e se eu te dissesse que essa impressão está completamente errada? E se essas dunas imensas forem, na verdade, o véu que esconde os maiores segredos da nossa história? Sejam muito bem-vindos aos Segredos da Terra, o canal dedicado a descobertas reais que mudam completamente o que sabemos sobre o nosso passado. Aqui, exploramos o que a história e a ciência estão revelando agora. Temos vídeos novos todos os dias, sempre às 6 horas da tarde. Então já se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente o que você acha dessas descobertas incríveis. E hoje, vamos embarcar numa jornada para desenterrar civilizações perdidas que o tempo e a areia tentaram apagar para sempre. Se você é apaixonado por mistérios, história e descobertas que desafiam tudo o que sabemos, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a aventura de hoje vai mudar a sua percepção do mundo. Durante séculos, historiadores e arqueólogos viam os desertos como barreiras intransponíveis, lugares onde grandes civilizações simplesmente não poderiam ter florescido. A lógica era simples: sem água, sem vida. Sem vida, sem cidades. Essa visão transformou vastas regiões do nosso planeta em verdadeiros pontos cegos no mapa da história humana. Locais como o Saara, o Gobi ou o Rub al-Khali, na Península Arábica, eram considerados apenas areia. Espaços vazios entre os grandes centros de civilização, como o Egito, a Mesopotâmia ou o Vale do Indo. As expedições eram raras, difíceis e perigosas, o que reforçava ainda mais essa ideia de um nada histórico. A areia não apenas dificultava a vida, mas também enterrava qualquer vestígio que pudesse ter existido, criando um ciclo de esquecimento. Mas a tecnologia, como sempre, veio para virar o jogo. O que mudou tudo foi a nossa capacidade de ver através da areia. Nas últimas décadas, uma revolução tecnológica silenciosa começou a acontecer. Satélites em órbita, equipados com radares de penetração no solo, começaram a mapear a Terra de uma forma que nunca tínhamos visto. Esses olhos no céu conseguem detectar anomalias sob a superfície, revelando contornos de estruturas, antigos leitos de rios e até mesmo estradas que estão enterradas há milênios. Depois, vêm as tecnologias em terra. O georradar, a magnetometria e, mais recentemente, o LIDAR, que usa pulsos de laser para criar mapas tridimensionais incrivelmente detalhados do terreno, removendo digitalmente a vegetação, ou, no nosso caso, a areia. E para analisar essa montanha de dados, entra em cena a inteligência artificial. Algoritmos de IA são treinados para identificar padrões que o olho humano levaria uma vida inteira para encontrar. Eles vasculham imagens de satélite e dados de sensores, apontando com precisão os locais mais promissores para uma escavação. De repente, os desertos deixaram de ser vazios e se tornaram os maiores baús de tesouro da arqueologia moderna. Estávamos prestes a descobrir que não eram apenas pequenos acampamentos que estavam escondidos, mas sim metrópoles inteiras. E a prova mais espetacular disso veio de um dos lugares mais inóspitos da Terra: o deserto Rub al-Khali, também conhecido como o Quarteirão Vazio. É uma das maiores extensões de areia contínua do mundo. Em 2002, o governante de Dubai, sobrevoando a região de helicóptero, notou algo estranho. Dunas com um padrão incomum, uma cor ligeiramente diferente. A curiosidade levou a uma investigação, e o que eles encontraram foi simplesmente inacreditável. Sob a areia, havia um vasto complexo arqueológico que foi batizado de Saruk al-Hadid, que significa a Cordilheira de Ferro. O nome não é por acaso. O local era um gigantesco centro de metalurgia da Idade do Ferro, datado de mais de 3.000 anos atrás. Estamos falando de um polo industrial no meio do que hoje é um deserto implacável. As escavações em Saruk al-Hadid revelaram uma escala de produção de metal
que chocou os especialistas. Foram encontradas mais de 10.000 toneladas de escória de metal, o resíduo do processo de fundição. Isso indica uma operação industrial massiva. Eles produziam armas, ferramentas, joias e outros artefatos de cobre, bronze e ferro em uma quantidade impressionante. Mas a grande pergunta era: como? E por que ali? A resposta estava na geologia. A região possuía recursos, e mais importante, há 3.000 anos, o clima era diferente. A área era mais verde, uma savana com mais água disponível, o que tornava a vida e a indústria possíveis. Mais o mais fascinante foi descobrir que o Saruk al-Hadid nao era lugar isolado. Era ponto crucial numa vasta rede de comércio internacional. Artefatos encontrados lá tinham origem no Egito, na Mesopotâmia, na Índia e no Levante. Isso significa que queimlos, carregados de mercadorias, cruzavam regularmente aquele deserto. Uma cidade que foi completamente engolida pela areia quando o clima mudou e o deserto avançou, apagando-a da memória por milênios. E Saruk al-Hadid é apenas a ponta do iceberg de areia. Essa história se repete em desertos ao redor do mundo. No Egito, usando imagens de satélite, arqueólogos encontraram mais de 17 pirâmides perdidas, milhares de tumbas e até mesmo o traçado completo da antiga cidade de Tanis, tudo escondido sob a areia e o lodo do Nilo. No deserto da Síria, as ruínas da cidade de Dura Europos, uma metrópole multicultural com templos romanos, sinagogas e uma das mais antigas igrejas cristãs do mundo, foi preservada de forma incrível pela areia que a soterrou. No Peru, as misteriosas linhas de Nazca, visíveis apenas do céu, são apenas parte de um complexo cultural muito maior, com cidades e centros cerimoniais sendo descobertos nas proximidades, graças à tecnologia lidar. Até mesmo na China, no deserto de Taklamakan, conhecido como o lugar de onde não se retorna, foram encontradas múmias com traços caucasianos e cidades inteiras ao longo da antiga Rota da Seda, como Loulan, que simplesmente desapareceram quando as rotas comerciais mudaram e os rios secaram. Cada uma dessas descobertas é como encontrar uma nova peça de um quebra-cabeça gigantesco. E o que essas peças estão nos mostrando é que a história da civilização humana é muito mais complexa, conectada e resiliente do que imaginávamos. As narrativas tradicionais, focadas em poucos centros de poder, estão sendo reescritas. E estamos descobrindo que a humanidade se adaptou, prosperou e construiu sociedades complexas nos ambientes mais extremos. Essas cidades do deserto não eram postos avançados insignificantes. Eram centros de inovação, comércio e cultura que desempenharam papéis vitais na história global. Elas nos mostram que as mudanças climáticas não são um fenômeno novo. Civilizações inteiras ascenderam e caíram com a flutuação dos desertos e a disponibilidade de água. Aprender com o passado delas talvez seja a nossa melhor ferramenta para entender os desafios do nosso próprio futuro. A história não está escrita em pedra, mas sim, em muitos casos, enterrada sob a areia. Então, da próxima vez que você vir a imagem de um deserto, não veja um vazio. Veja um mistério. Veja um arquivo da história humana esperando para ser aberto. Pense nas cidades, nas pessoas, nas histórias que estão adormecidas sob seus pés, esperando que a combinação certa de curiosidade e tecnologia as traga de volta à luz. Saruk al-Hadid e tantas outras cidades perdidas nos provam que ainda há muito a descobrir sobre nosso próprio passado. O que mais estará escondido sob a vastidão do Saara ou nas profundezas geladas da Antártica? O nosso planeta é um livro de histórias, e nós apenas começamos a ler os primeiros capítulos. A verdade sobre quem somos e de onde viemos ainda está, em grande parte, oculta. E aí, gostou de desenterrar esses segredos com a gente? Se essa jornada te fascinou tanto quanto a mim, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer. E comente aqui embaixo, qual outro mistério da Terra você gostaria que a gente investigasse? Sua sugestão pode virar nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima exploração aqui nos Segredos da Terra. Até lá!